Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês. Sejam bem-vindos para mais uma aula do canal sobre Google Planilhas. E nesta aula vamos inserir na planilha Google um formulário de filtro de texto e intervalo de datas. Eu vou demonstrar as funcionalidades deste formulário já pronto e depois vou demonstrar como que vocês vão baixar os códigos prontos e inserir na planilha Google de vocês. Eu vou colocar um intervalo de datas. Aqui é 2020 e fazer o filtro. Cliquei em filtrar. Então quero os dados dentro deste intervalo de datas. Também tem duas opções de filtro de texto. Neste caso, quero filtrar por vendedor e também filtrar aí pelo estado. O filtro de datas, entre datas e também dois critérios de texto. E este formulário ainda tem a funcionalidade de exportar os dados que constam no formulário para uma planilha Excel. Já baixou a planilha, abrir. Vamos ver se os dados foram transferidos para uma planilha Excel. Clico em sim. Vamos aguardar abrir a planilha Excel com os dados que constam lá no filtro do formulário. Habilitar a edição. Então aqui está em uma planilha Excel os dados que foram filtrados lá no formulário da minha planilha Google. Beleza, entendido as funcionalidades do formulário. Então vamos para outra planilha fazer o passo a passo a partir do zero. Primeiro procedimento, você vai selecionar a coluna data e formatar ela para data. Deixar no formato correto. Como se trata de muitos códigos, eu vou disponibilizar estes códigos já pronto. Abaixo do vídeo na descrição, você vai encontrar um link para esta página, onde você vai baixar o arquivo Formulário de filtro de texto em intervalo de datas. Se o layout estiver diferente, você vai procurar aí o botão Fazer download. Clica sobre ele e aguarda baixar o arquivo. Como se trata de um arquivo compactado, você vai precisar ter aí no seu computador o programa WinRAR. Este aplicativo. Deixa eu ver, deixa aparecer este aplicativo aqui, ó, WinRAR. Se você não tem ainda, dá uma pesquisadinha aí na internet como baixar. É um aplicativo gratuito e muito simples de instalar. Já baixou o meu arquivo, cliquei na setinha, mostrar na pasta, ou você vai procurar aí a pasta Downloads no seu computador. Aqui eu tenho a planilha que eu baixei e também o arquivo compactado. Selecionei ele, Ctrl X, vou levar para a área de trabalho, que aí fica mais fácil de a gente trabalhar. Botão direito, extrair aqui. E aí vai ficar uma pastinha normal do Windows. Eu já tenho minha pasta normal, esse arquivo compactado dá para excluir. Beleza. Voltamos para a planilha Google. Essa página eu posso fechar, minha planilha Google. Isso aqui dá para fechar também. Ferramentas, editor de script. E vamos aguardar abrir o editor. Se você ainda não trabalhou com o novo editor, ele vai abrir em outra página. Deixa eu fazer o seguinte. Se você ainda não abriu o novo editor, vai abrir nesta página aqui. Então você fecha essa janela, clica sobre projeto sem título para renomear. Eu vou chamar este projeto de formulário. Ok. Aguarda salvar as alterações no nome. Nome alterado. E aí você vai clicar em usar novo editor. E aguarda carregar o novo editor de script. Por padrão já temos o arquivo código.gs. Se a gente ir na pasta que a gente baixou, nós também temos um arquivo código.gs. Então você vai abrir ele, clica com o botão direito, selecionar tudo, clica novamente com o botão direito, copiar ou Ctrl C, como você preferir, apaga essa função padrão no arquivo código.gs e Ctrl V.
salva a alteração. Então já temos o primeiro arquivo. Podemos fechar. Deixa eu fechar os downloads. Então, na nossa pasta, o próximo arquivo que a gente vai inserir os códigos vai ser o principal.html, ou seja, a extensão é um arquivo HTML. Então, clica com o botão direito, renomear, e você vai copiar essa parte antes do ponto, sem o ponto. Ctrl C, volta na planilha, clica no maisinho, então é um arquivo HTML, Ctrl V, Enter ou Tab. Apaga esse código padrão, volta lá na pastinha, abre o arquivo principal.html, botão direito, selecionar tudo, Ctrl C e Ctrl V no nosso arquivo, nosso projetinho de script. Salva a alteração, são 5 arquivos que a gente vai precisar copiar. O próximo vai ser o estilo. Então, seleciona ele, botão direito, renomear, pega a parte do nome antes do ponto, Ctrl C, é um arquivo HTML também, mais HTML, Ctrl V no nome, Enter ou Tab, apaga o código padrão e pega o código pronto do arquivo que você baixou. Botão direito, selecionar tudo, Ctrl C e Ctrl V. E vamos para o próximo arquivo. O próximo vai ser este, o relatório-js. Botão direito, renomear. Então, copia a parte antes do ponto, Ctrl C. Também é um arquivo HTML, tem a extensão. Novo, HTML. Ctrl V, Enter ou Tab, apaga o código padrão e pega o código pronto. Botão direito, selecionar tudo, Ctrl C e Ctrl V. Salva a alteração. E por fim a gente vai ter o arquivo macros, que é um arquivo agora de script. Copia essa parte antes do ponto, Ctrl C, mais script, Ctrl V, Enter ou Tab, apaga essa função padrão e vai copiar o código pronto. Botão direito, selecionar tudo, Ctrl C e Ctrl V. Salva a alteração. Então já copiamos todos os nossos códigos para dentro do projeto. Vamos começar as alterações pelo arquivo código.js. Então tem 4 linhas de código que você vai precisar alterar. A primeira se refere ao nome da guia de origem dos dados. Então você vai copiar esse nome entre aspas, Ctrl C, e vai renomear o nome da guia da sua planilha. Vai se chamar guia dados. A segunda linha é a captura dos dados para dentro de um array, para montar as listas referente à lista suspensa aí do critério 1 de filtro e do critério 2. Então, apenas para montar as listas suspensas. Então, a partir de qual linha começam os meus dados? No meu caso, abaixo do cabeçalho, é linha 2. Linha 2, coluna 2. Então, você vai colocar aqui a linha 2, e a coluna inicial. Se o seu cabeçalho inicia na primeira linha, você não precisa alterar nada no guia dados.getLastRow. Mas se o seu cabeçalho, por exemplo, fosse na linha 2, você iria colocar aqui -1. Ou se fosse na linha 3, o seu cabeçalho, -2. Mas eu aconselho, arrume o cabeçalho da sua planilha, deixe na linha 1 para ficar igual no exemplo. Aí facilita. Quantas colunas eu pretendo capturar? No meu caso, são 8 colunas. Eu vou alterar aqui, vou colocar aqui. De início, capturem 8 colunas aí na planilha de vocês, mesmo que vocês tenham mais. Mas no final da videoaula, eu vou explicar como que vocês vão inserir mais colunas. Qual a coluna critério 1 do primeiro critério de filtro de texto? Não considerando a data. No meu exemplo, eu quero filtrar, além do filtro entre datas, eu quero filtrar por vendedor
e por estado. Dentro do array que a gente capturou, a primeira coluna capturada é 0. Então, a data é 0, vendedor é 1. Então, vou colocar aqui número 1, que é a primeira lista que eu quero formar lá para a lista suspensa do formulário. Depois é o estado. Então, 2, 3. O estado está na coluna 3. Apenas estas alterações que você vai fazer no arquivo código.gs. No arquivo macros, nós temos mais alteração para fazer. Na parte superior, então a guia a gente já renomeou ela para dados. Agora, na variável do array que captura a informação, nós vamos capturar também o cabeçalho. Então, o cabeçalho está na linha 1, primeira coluna é a coluna 2. Então, a linha 1, coluna 2, primeira coluna com dados. Guiadados.getLastRow, mesmo esquema que eu falei anteriormente. Se o seu cabeçalho está na linha 1, não precisa alterar nada. Quantidade de colunas a ser capturada, 8 colunas. Dentro deste array que foi capturado, qual a coluna data? Lembrando, mais uma vez, que a contagem inicia em 0. Então, a data é 0, 1, 2 e assim vai. Então, eu tenho data na coluna 0. Já vou informar. Coluna 0, eu tenho a data. Coluna número. Qual coluna dentro dessas que eu capturei que eu preciso formatar para número? Se eu não fazer esta conversão, quando eu transferir o dado, por exemplo, esse 30,87, ele vai ficar como 30,87. Então, por isso, precisa a formatação. Então, eu quero converter essa coluna para número. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coluna 6 é para ser no formato número. Qual coluna eu quero converter para moeda? No meu caso, coluna 7, que é o total. Eu quero exibir como moeda lá no meu formulário. Então, vou informar coluna 7, lembrando que a contagem inicia em 0. Como eu defini que eu quero trabalhar com filtro de texto por vendedor, então 0, 1. Mesma posição que a gente colocou lá no arquivo código.gs. Opa, falei 1 e escrevi 2. Coluna critério 2, no meu caso, o filtro de texto também vai ser por estado, que está na coluna 3. 0, 1, 2, 3. Então, estas informações que você vai alterar e depois salvar. No meu caso, não apareceu para salvar porque eu não tinha mudado nada. Agora sim apareceu o salvar. Por enquanto, vamos mexer apenas nestas linhas. Depois que funcionar, eu explico mais alguns detalhes que você vai ter que se ater à data e também como colocar mais colunas. Então, volta para o arquivo código.js, gs, código.gs, seleciona a função onOpen e você vai executar. Revisar permissões. Sempre que a gente executa um projeto pela primeira vez, precisamos permitir script. Seleciona a conta, avançado, acessar formulário, que é o nome do projeto, permitir. Vamos aguardar a execução concluída. Se você olhar na sua planilha, na parte superior vai ter mais uma opção de menu, chamado formulário. Então, clica em formulário e em filtro, que vai disparar a nossa função, que chama o nosso formulário de filtro de texto e intervalo de datas. Então, agora a gente precisa fazer um teste, muita atenção. Eu sei que eu tenho registro no dia 2/8 de 2020. Então, você vai colocar uma data que você sabe que tem registro, apenas para a gente fazer um teste. Então, eu quero trazer somente os dados do dia 2/8 de 2020. Filtrar. Percebo que trouxe 3/8 de 2020. Porque eu percebi, pessoal, que em alguns casos precisa somar mais um, porque a data estava vindo aí menor. Por exemplo, dia 2 estava vindo dia 1. Mas se no seu caso
veio um dia a mais, você vai fazer o seguinte. Você vai ir no macro JS e vai descer aqui no final. Deixa eu ver aqui, ó. E vai remover este mais um. Se a sua data deu certo, apareceu o dia que você filtrou, no caso ali no meu exemplo, apareceu no formulário 2/8, você não vai alterar nada. Mas como, no meu caso, eu filtrei dia 2 e apareceu dia 3, eu reduzi a data em 1, deixei ela normal. Eu não consegui entender exatamente a falha que tem no Google Planilhas, mas em algumas planilhas eu identifiquei que precisava somar mais um. Então tem esse detalhe aí para você também prestar atenção. Dia 2/8/2020. Opa, 2020. Eita, 2020. Também tem a opção de clicar no calendário, né, galera? Dia 2/8/2020. Vamos ver agora. Filtrar. Opa, deixa eu fechar e abrir de novo, pessoal, que eu digitei a data ali, eu acho que coloquei tudo errado. Então, vamos novamente. Dia 2/8/2020, que eu sei que tem dados. Dia 2/8/2020, que eu sei que tem dados. Filtrar. Vamos ver? Agora sim. Então trouxe o dia correto. Depois de fazer esse teste, se a data que você filtrou é a data que retornou, ok. Ainda tem outro detalhe que pode acontecer. Eu coloquei também por padrão para na data que é enviada do formulário para o arquivo macros, ela também vem com um dia a menos. Então eu somei na data inicial, que vem lá do formulário, mais um. E também na data final. Então se por acaso aí no seu formulário ainda não deu certo, você vai remover estes mais um, ou colocar de volta se for o caso. Eu aconselho você fazer um teste. Faz isso, por exemplo, comenta a linha anterior. Se por acaso deu erro, se não deu erro não faz nada. E deixa assim. E aí vai testando para ver a forma que vai funcionar aí na sua planilha. A data, pessoal, no Google Planilhas é uma caixinha de surpresa. Quando você acha que nada mais vai acontecer, aí que algo vai dar errado. Beleza, fizemos este teste. Agora vamos aumentar a quantidade de dia e testar o critério 1 e 2 de filtro. Filtrar. Então, até 30/8, no meu caso trouxe certinho. Se por acaso trazer errado, é porque quando você digitou aqui, ó, passou alguma informação incorreta e o código capturou. Correto é sempre pegar pelo calendário, mas dá para digitar também. Vamos pegar a Letícia no meu exemplo. Você vai escolher aí uma opção que tenha dentro do filtro entre datas para testar. Piauí, filtrar. Show de bola, filtrando certinho. Outra função que a gente precisa testar é o exportar. Vamos ver se vai gerar a planilha Excel. Aqui, pessoal, quando vocês clicar no exportar, pode aparecer uma mensagenzinha aqui do lado esquerdo pedindo para permitir a execução aí desse botão. Aí vocês vão clicar em permitir. Ele vai aparecer uma pop-up, uma mensagenzinha aqui ó, do lado direito. E aí vocês clicam em permitir. No meu caso não apareceu, porque eu já havia permitido na outra planilha. Então não apareceu essa mensagenzinha. Senão ele não vai deixar exportar. Vamos aguardar abrir a planilha para confirmar se está certo. Habilitar. Até o dia 16/8. Show de bola. Trouxe a informação certinho para a minha planilha. Beleza. Também podemos chamar esse formulário em um botão de comando, não somente pelo menu personalizado. Então, inserir, desenho, formas. Eu sempre coloco essa segunda. Botão direito, editar texto. Chamar de filtro, cliquei fora, selecionei novamente. Mudar a cor nos 3 pontinhos. Abre mais opção de formatação, deixar em negrito. Deixa eu fazer assim. Assim vai ficar legal. Salvar e fechar. Aí coloca ele aí onde você deseja. E no código GS você vai pegar
Isso aqui, ó. Ctrl C. Clica nos 3 pontinhos do lado direito, transferir script. Ctrl V. Ok. Vamos ver se vai exibir o nosso formulário diretamente do botão de comando. Show de bola! Ah, pessoal, não lembro se eu expliquei para formatar a coluna data para data. Se você não fez ainda, seleciona a coluna, vai em formatar e deixa no formato data correto. Retira aquele hora, minuto, segundo, que é só para atrapalhar. Beleza, como inserir mais uma coluna? Deixa eu demonstrar. Vamos supor que eu tenho mais uma coluna chamada observação. S1. Deixa eu preencher automático. Então nessa planilha, pessoal, eu tenho 2.209 linhas. Percebo que está funcionando bem rápido. Eu acredito que entre 15 e 20 mil linhas é o limite máximo para este filtro. Linhas carregadas lá no formulário, pessoal. Se você colocar um intervalo de datas, ele vai considerar somente aquelas linhas e o filtro fica mais rápido. Beleza, então vamos inserir mais uma coluna chamada observação. Então no macro.gs você vai alterar esta linha. A gente estava capturando anteriormente 8 colunas. Coloquei mais uma, vou capturar 9. Demais não mudou a posição. Se mudou, você vai alterar. Então coloquei que agora estou capturando 9 colunas. E no relatório -js.html, deixa eu ir lá no início, você vai procurar a função gerar tabela. E vai copiar 2 linhas dessa. Ctrl C, Ctrl V. Então, agora vai ser coluna 9 na minha tabela do formulário, que é 8, porque a contagem inicia em 0. E aqui também, mais uma linha dessas, para aumentar a coluna. Coluna 9. Show! Fizemos as alterações, salvei. Vamos ver se vai trazer 9 colunas. Deixa eu pegar agora do dia 3/8 de 2020. Então, cuida para não digitar errado, senão dá erro no filtro. A 31/8 de 2020. Filtrar. Vamos ver se vai vir 9 colunas. Olha que show! Veio as 9 colunas. Até 31/8, que foi a data que eu estipulei. Se você não mudou a posição do filtro critério 1 e do filtro critério 2, vai estar tudo funcionando ok. Beleza. Outro ajuste que a gente pode precisar fazer. A minha coluna valor número eu não tenho. Ou quero mais uma coluna chamada número. Onde que eu mexo no código? Então, aqui no macros.gs, você vai ter a definição, deixa me ver, aqui, ó. Coluna número. Beleza, eu tenho mais uma coluna número. Neste exemplo, a quantidade também é número. Então, eu vou fazer o seguinte, se você não tem, você vai remover. Então, eu tenho coluna número, deixa eu colocar número 2. Número 2, que vai ser a posição 5 dos dados capturados para o array. Então, estou acrescentando mais uma coluna número. Se você não tem, você vai remover, por exemplo, essa coluna número. E lá no final, onde faz a conversão, ó, coluna número. Vou copiar 2 linhas dessa. Ctrl+C, Ctrl+V. E agora coluna número 2. Acho que eu coloquei coluna número 2, coloquei porque apareceu aqui. Então eu quero converter a coluna número 2 para número decimal BRL, que é o Brasil. PTBR também, que é do Brasil. Se por acaso o seu país aí é outro, você vai procurar como que é a formatação aí no seu país. Estas 2 linhas abaixo fazem a conversão para a moeda, que é o currency, moeda do Brasil. Se você está assistindo esse vídeo aí de outro país, que a gente tem uma audiência boa também aí fora do Brasil, pesquise aí a sigla referente ao seu país. Beleza, adicionamos a coluna número 2.
Vamos testar. Deixa eu ver a variável se eu coloquei certinho. Coluna número 2, 5, ok. Então vamos ver se vai funcionar. Deixa eu pegar agora 1 do 1 de 2020, que eu sei que tem registro também, a 1 do 1 de 2020. Apenas para testar. Filtrar. Show, eu sei que tinha só uma linha de registro. Então, ao 30,87 que eu falei para vocês, se eu retirasse, ficaria 30,87. Então, tem esse detalhe aí para ter atenção também, referente à formatação. Beleza, mas eu não tenho o número, eu quero retirar. Então, agora eu vou retirar a coluna número 2. Apaguei a variável. E aí, aqui no final, eu vou simplesmente apagar as linhas de código referente a esta variável. Então, você vai fazer assim para a coluna número, se você não tiver, ou também para a coluna moeda, se você não tiver aí no seu exemplo. Show, entendido mais esse detalhe. Outro ajuste que tem, que é feito automático no formulário referente ao tamanho da tabela. Eu coloquei ele para trabalhar com 95% da tela. Só que pode acontecer, deixa eu colocar aqui, filtrar, deixa eu pegar outro mês. Não sei se o mês 12 de 2020, se eu tenho dados. 2020. 31 de 12 de 2020. Só para ver se eu tenho dados, não me recordo se tem. Tem dados. Então está certo. Então as colunas se ajustaram para esse tamanho de 95%. Daí não vai aparecer aquela barra aqui embaixo onde eu posso mover a tabela para o lado. Se vocês desejam alterar isso, porque as colunas podem ficar muito pequenas se for muita informação, você pode alterar isso no principal.html. Você vai retirar esta parte aqui. Simplesmente apaga ela e aí não vai ter mais a definição automática do tamanho da tabela. Beleza. Outro detalhe que o pessoal sempre gosta de alterar. Ah, mas eu quero mudar o título e mudar a cor. Como que eu faço? Então vamos lá. O título está no código. Deixa eu ver. Código.gs. Aqui, ó. Filtro de texto intervalo de data. Então, dentro dessas aspas duplas, vocês podem alterar o nome do título. E a cor, vocês vão no estilo HTML. E procurem por isso aqui, ó, corpo. E aí vocês vão pegar a cor HTML que vocês desejam. Pesquisa aí no Google, cores HTML. E vão colocar neste ponto, se vocês desejam alterar. Eu aconselho a não ficar fazendo muita alteração. Quanto mais você altera, mais chance de algo dar errado. Deixa-me ver se tem mais algum detalhe. A questão ali do critério 1 e 2. Eu quero colocar, no meu caso, é vendedor. Então, eu vou colocar... vendedor. Vendedor ou vendedora. E também o critério 2, cuidem para não mexer no lugar errado, exatamente onde eu estou demonstrando. Que vai ser o estado. Salva a alteração. Vamos ver agora como o título foi mudado. Então já mudei aí, fica mais fácil aí do usuário entender. Então precisa ter escolhido, precisa informar data inicial e final para que o filtro funcione. Se a gente fosse desconsiderar e também filtrar só por texto, ficaria um código ainda maior e mais complexo para entender. Então, pessoal, tem o limite aí de até 6 minutos de execução do script. Então, acredito que 15 a 20 mil linhas vocês vão conseguir trabalhar tranquilamente. Mas colocando o filtro entre datas, a sua planilha pode ter, por exemplo, 50 mil linhas. Mas se você colocar um filtro aí de 30 dias, vai carregar também tranquilamente para o formulário. No meu caso, eu tenho dados do dia 1 do 1 de 2020, acho que vai até 31 de 8 de 2023. Deixa eu ver se é esse intervalo
para vocês verem o tempo que vai demorar para carregar. Vamos ver se pegou até a última data. Pegou. Esse aqui foi o último registro que eu inseri para saber. Dia 1/4, que é a última linha. Então eu carreguei 2.200 linhas e percebo que foi bem rápido. Se eu escolher mais um critério, vai ser mais rápido ainda. E no terceiro critério, mais rápido. Quanto mais critério, mais rápido o array roda e retorna os dados para o formulário. E outro detalhe, pessoal, deste formulário: pode a planilha ser compartilhada e 2 usuários utilizar o formulário ao mesmo tempo. E não vai haver intervenção das opções de filtro de um usuário no filtro que o outro está executando. Isso que é um problema na planilha normal do Google. Quando tem 2 pessoas utilizando o mesmo filtro, uma atrapalha a outra. Beleza, pessoal? Está demonstrado aí como inserir o formulário de filtro de texto e intervalo de datas em uma planilha Google. Trabalhar com datas é uma caixinha de surpresa. Espero que tenha funcionado aí para vocês. Eu tentei abordar todos os detalhes e possíveis falhas que poderiam surgir. Vai ter também a questão de formatação aí do país, de fuso horário. Enfim, precisa ir ajustando aí a sua necessidade. Mas a estrutura básica está feita e todo o código disponível aí para vocês. Se der algum bugzinho na data, vocês vão ajustando aqueles pontos que eu informei para vocês, que no meu caso eu identifiquei aí estas falhas. Gostaram do formulário, pessoal? Deixe o like aí no vídeo, se inscrevam no canal, que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês. E até a próxima aula.